Olá, irmãos! Seguindo nossas devocionais no livro de Atos, hoje faremos a leitura do capítulo 21, dos versículos 27 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: "Mata-o!" E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: "É-me permitido dizer-te alguma coisa?" Respondeu ele: "Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários?" Respondeu-lhe Paulo: "Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo." Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: Paulo estava então em Jerusalém agora, e passa a ser perseguido por judeus que vinham da Ásia, provavelmente aqueles de Éfeso que já haviam perseguido Paulo em outra ocasião, como vimos nos capítulos anteriores. E esses judeus agora, aqui em Jerusalém, acusavam Paulo de 3 coisas. Primeira, de ser contra o povo, porquanto ele desejava afastar o povo da sua herança judaica. Segundo, de ser contra a lei, ensejando que eles não obedecessem à lei, o que era especialmente relevante naquele contexto das festas judaicas em que eles se encontravam. E por último, de ser contra aquele lugar, a sinagoga, uma vez que acusavam-no de ter levado gentios até o local no templo onde era proibido. E diante dessas acusações, Paulo então é preso, espancado, levado, enquanto a multidão gritava pedindo pela sua morte. E claramente sabemos que tudo aquilo era mentira, mas independente disso, gostaria de destacar 3 questões levantadas aqui nessa passagem: a insensatez, a hipocrisia e o preconceito daquelas pessoas. Em primeiro lugar, a insensatez. Paulo estava ali sendo espancado, sem sequer saber direito o motivo ou sem qualquer direito de defesa, sem haver qualquer evidência das acusações que estavam sendo atribuídas a ele. E o que vemos é, de fato, um sentimento de rebanho, onde as pessoas sentem, pensam e fazem somente aquilo que lhes é dito, independente da veracidade ou mesmo da razoabilidade daquilo que está sendo dito. Em segundo lugar, a hipocrisia daquelas pessoas. Por um lado, eles queriam se mostrar zelosos ali, diziam querer proteger, não profanar o templo, queriam a obediência à lei, mas ao mesmo tempo eles mandavam ali derramar o sangue de um inocente, do qual sequer tinham qualquer evidência de ser de fato culpado daquilo que ele era acusado. Ou seja, no fim das contas, era somente um falso senso de piedade para fazer simplesmente aquilo que lhes convinha naquele momento. E por fim, o preconceito, o tratamento diferenciado simplesmente por ser quem era, ou ao menos para aparentar ser, fica evidente quando simplesmente por Paulo falar em grego e dizer ser de Tarso, muda completamente aquele cenário, a reação daquelas pessoas. O grego aqui, vale lembrar que era a língua das pessoas cultas, e Tarso era uma cidade importante, onde havia uma grande universidade. Somente nesse momento é que Paulo passa a ganhar alguma atenção. Ele é permitido ao menos falar, ao menos se defender daquelas acusações.
E a despeito de toda a politização existente hoje em dia envolvendo esses temas, onde de fato geralmente os acontecimentos, as notícias são usados de forma egoísta, simplesmente para se defender uma ideia, um ponto de vista já existente, não havendo geralmente uma real preocupação com o fato em si, com a verdade, com a bondade, com a justiça de tudo aquilo. Nós, cristãos, por outro lado, devemos nos posicionar diante disso, adotar uma postura condizente com as Escrituras, não caindo nesses mesmos erros, não sendo rápidos em julgar os outros, em julgar as situações, buscando não atender aos nossos desejos, às nossas inclinações pessoais, aos nossos ideais políticos e sociais, às coisas que nos convêm, mas buscando a verdade, tendo sede e fome de justiça, testemunhando assim do nosso justo e amoroso Deus. Amém.